estava assim, em modo automático, porque se a pessoa escolheu viver, ela viveu uma temporada meio louca. Esse último mês foi meio bizarro, não foi? Foi bem pesado. Ah, que bom, então, que não fui só eu. Foi não, mulher, foi não mesmo. Foi assim, agosto foi um mês muito estranho, assim, para mim, na minha vida como um todo, assim, foi um mês muito, o que Pra é mim isso? também. Sabe? Pra mim também. E aí E eu sabe, faço aniversário amanhã, essa semana tá assim, uó, a semana tá uó, assim, tô triste esses dias, tá um saco. quantos anos você vai fazer, Lori? Mole pergunte. 39? Aham. Tem que vir fazer o mapa, hein? Tem uma coisa que acontece aos nossos 35, dos 35 aos 42. É meio louco. Aham. Então, olha, deixa eu te falar, Gostei né? dessa curiosidade aí. É, Peraí, deixa eu coisa- pegar uma garrafinha de água que eu ia pegar e esqueci, peraí. Tá bom. Aproveitei para tomar minha água também. Agora sim, que eu já estou aqui. Então, olha, nessa loucura que foi agosto, foi uma loucura, mas foi uma loucura boa no final das contas. Sim. Não foi bom que aconteceu, né? Mas o resultado deu, deu resultado, pelo menos. Eu já tinha comentado contigo que foi muito estranho, foi no final de julho. Tipo, Sim. foram 4 meses de mentoria, né? No total. Isso. Uhum. Aí, nos 2 primeiros meses, eu fui super bem, né? Tipo, arrasei ali, não tava vendendo Sim. nada antes, e aí fui super bem. No terceiro mês, já começou a dar uma caída. Uhum. Quarto mês, eu brinquei com o meu terapeuta que eu tomei um bloco do universo, realmente tomei um bloco, e as pessoas não me respondiam. Foi muito bizarro. Tipo, eu Uhum. cheguei a mandar mensagem para, sei lá, 15 pessoas, as pessoas não respondiam. Inclusive clientes queridas, assim, sabe? Que eu sabia que tinha um. Mas aí, ainda bem que a gente tem as ciências holísticas na vida, porque eu descobri o que estava acontecendo. Foi um negócio meio louco lá. E aí, de fato, depois que eu dei essas alinhadas, voltou a Tá caminhar. vendo? Olha só que louco. Mas foi muito estranho mesmo. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, isso foi bom para eu refletir, porque eu já estava querendo fazer mudança nos meus produtos, né? Sim. E aí, desde que a gente começou, minha questão contigo sempre foi posicionamento. E aí eu percebi que parte também estava gerando uma frustração por causa do meu posicionamento. Sim. Por isso foi bom esse bloco, sabe? Que eu Uhum. tomei. E aí agora eu aumentei um encontro no meu acompanhamento. Uhum. Então, antes eram 13 encontros no total. Eram 2 de mapa natal, mais um de mapa de trânsitos. E agora ficou 4 encontros. Porque eu não sei Uhum. porque eu não fiz isso. Não fez sentido. Depois eu me lembrei que você falou assim, tá, mas por que você não faz o mapa de 13 encontros, né? Só que cobrando um valor mais justo. Sim. E eu, por algum motivo, que na verdade certamente foi medo e insegurança, coloquei 2 encontros de mapa natal e um encontro de mapa de trânsito, sendo que antes eu fazia 3 de mapa natal. Uhum. E eu comecei a perceber a demanda das minhas clientes, porque chegava no terceiro encontro, elas estavam com aquela cara de quem estava esperando, mesmo que soubessem que eram 3, ficava aquela coisa no ar, como tipo, é o último já, sabe? Sim. Estranho, tipo. Aí eu aumentei e passei o valor do acompanhamento para 1.777 com os meus sets. Adoro. E já vendi o primeiro ontem com esse valor. Ó, setembro. E aí eu queria a sua ajuda para dar uma olhada na minha apresentação para as Sim. minhas clientes, porque eu quero, inclusive, usar essa apresentação para depois construir minha página de venda, sabe? Se tiver boa o suficiente, já usar Uhum. ela como um modelo. Aí eu vou compartilhar aqui, será que eu consigo? Tá, botei para compartilhar.
Aqui. Ai, Jesus, como é que eu mexo nessa tela aqui? Você quer botar em modo apresentação? Você quer só ir descendo? Eu É só queria porque mostrar. você vai ter que ficar no Canva e não vai poder me ver. Ah, entendi. Beleza. Mas tá tudo bem. Dá pra ir. Ó, eu coloquei essa frasezinha aqui na frente, porque eu gosto Uhum. dela, porque eu sempre falo com as minhas clientes que isso é o que norteia o trabalho. E é Não uma sei se boa ela é frase. necessária, tá? É uma boa frase. Eu acho que é uma. É já começar falando um pouco do que você acredita. Perfeito, então. Aí tá aqui a definição. Um É um programa de programa. 6 semanas que usa a astrologia como ferramenta de aceleração e direcionamento do seu processo de autoconhecimento. Tá. Ali tem com ferramenta, é como, né? Ah, sim. Vai descendo aí para a gente olhar tudo. Aí coloquei aqui objetivos do acompanhamento, que era uma coisa que eu não tinha tanta clareza antes. Aí agora Uhum. eu consegui já elaborar melhor. Aumentar de forma significativa o seu nível de compreensão sobre a sua forma de funcionamento. Sim. Compreender a origem de traumas e bloqueios que estão trazendo desordem na sua vida. Fortalecer o seu senso de identidade e valor pessoal. Alinhamento com o seu propósito de alma. E direcionamento sobre os ciclos que estão sendo vivenciados em tempo real, trazendo clareza para a tomada de decisão. Certo. Deixa Vai eu descendo descer. que eu vou ver tudo. Beleza. Estava só aproveitando para já corrigir ali. Isso mesmo. Aqui, no acompanhamento você terá as 3 sessões individuais de leitura de mapa, sessão 1, leitura com foco em investigação nos pontos de desequilíbrio do mapa astral, sessão 2, investigação dos desequilíbrios mais leitura da Lilith. Aí, isso aqui foi uma dúvida que eu fiquei, olha. Por que eu coloco essa leitura da Lilith? Porque tem várias coisas no mapa e a Lilith eu só incluo ela no acompanhamento. Eu não interpreto ela na consultoria. Uhum. Eu não sei se na apresentação eu teria que colocar ali o que é a Lilith, por exemplo, para chamar um pouco a atenção, ou Eu só acho falar que é o sim. suficiente. De alguma forma a gente precisa entender o que é essa Lilith, né? Porque dessa forma fica. A pessoa não sabe muito bem. Tá, então eu vou colocar aqui para anotar para já saber que eu tenho que incluir depois. Seção 3, leitura com foco nos pontos fortes. Espera que faltou um P. Mais orientação de como explorá-los no dia a dia. Então, né, isso aqui foi uma das coisas que eu acrescentei, que eu acho, estou torcendo, para que seja um ponto super forte do meu método. Porque antes eu fazia isso com as minhas clientes, mas num lugar meio que de insegurança, sabe? Uhum. Só que eu percebo que, sabe quando você entra naquela. Tem uma coisa que eles chamam de maldição do conhecimento, né? Que para você começa a ficar óbvio certas coisas, e aí Sim, você esquece que aquilo não é óbvio para as outras pessoas. sim. E aí eu tô pegando essa última sessão, que foi a que eu implementei agora, para fazer uma construção de um checklist para fazer a pessoa reconhecer os pontos dela a partir do mapa. Perfeito. E eu me lembrei de uma coisa que você falou que me tocou muito, porque isso me gerou algumas frustrações, que às vezes a gente precisa mostrar para o nosso cliente a transformação da Uhum. nossa ferramenta. Sim. E eu percebo que, às vezes, quando eu vou pedir depoimento, a pessoa chegou ali durante a sessão, ela tá maravilhada. E aí chega para depoimento, ela, tipo, não sei explicar. Foi muito bom, eu não sei. Porque quando se trabalha com qualquer coisa de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, assim, que você não tem um ganho tão tangível, às vezes é tangível, como você falou aí, que você fez um alinhamento nas terapias e as pessoas voltaram a atender, a responder. Às vezes você consegue mensurar, mas às vezes é uma mudança de aprender a botar limite, aprender a se posicionar, aprender a dizer não, aprender a se valorizar, que a pessoa, ela se você não mostrar, tá vendo antes,
você teria me dito tal e tal coisa. Esses dias mesmo eu tô fazendo um processo terapêutico, né? Vai durar um ano aí. Aí, eu mandando um áudio para ela de uma situação que tinha acontecido, eu falei para ela, foi ótimo, porque eu voltei, eu me chateei, pedi o Uber e vim para casa. Se fosse em outro momento, eu teria ficado lá para mostrar que eu sou inabalável, teria fingido que estava tudo bem e ficaria puta por dentro, mas por fora eu estaria fingindo que eu sou a maravilhosa que não se abala. Eu mesma cheguei a essa conclusão, porque eu já tenho essa coisa eu já me observo muito e eu já vi, eu vejo isso como uma melhora, até porque eu também ensino muito terapeuta, gente, então eu entendo essa coisa de tem mudanças que não são assim, sabe? E aí ela falou, nossa, tá vendo como você já cresceu, evoluiu. Só que, tipo, eu falei isso para ela. Se eu não tivesse falado isso para ela poderia trazer isso para mim. Para dizer, olha só, em outro momento você seria a pessoa que não iria fingir, que iria fingir que não se abala, e dessa vez você abriu espaço para dizer, não, eu sou um ser humano, eu fico chateada assim, eu me abalo. Entende? Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente sempre, assim. Sempre que você pescar qualquer coisa, e aí também tem uma coisa que a gente até conversou antes, eu não sei como que você traria isso, ou se você já está trazendo isso para os seus acompanhamentos, que é uma fotografia do estado inicial da pessoa. Então, eu estou elaborando Uhum, um diagnóstico inicial, uhum. lembrando disso que você falou. Então, nesse diagnóstico, eu pergunto a ela como ela se vê, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, para depois esfregar na cara e mostrar assim, tá vendo? Isso Isso. que você não reconhecia como ponto forte. Porque senão, e eu entendo isso que você diz, Lori, porque às vezes a gente julga a pessoa pelo estado de consciência que a gente tem. Só Sim, que grande parte das pessoas não estão acostumadas a se observar, então ela não percebe que aquilo foi fruto de uma conversa específica. Tem gente que percebe, exatamente. né? Eu tenho clientes que chegam para mim, tipo, um ano depois e falam assim: nossa, eu me lembrei daquilo que a gente conversou e olha só, hoje eu já consigo fazer isso. E eu sei que tem gente que não vai conseguir. Só que uma coisa que você me trouxe é que eu não posso ficar à mercê da pessoa que não vai conseguir e que eu também vou ajudar ela se eu mostrar para ela, né, a evolução, porque ela também vai ficar feliz com ela mesma, vai aumentar a autoestima. Exatamente. A gente tem que sempre, duas coisas, em dois momentos aqui você já percebeu isso, que não existe nada óbvio, né, que a gente tem que sempre estar falando sobre isso, e que as pessoas não estão no mesmo nível de consciência que você. Vamos lá. Tá. E a leitura de mapa de trânsitos, né? Que agora, uma sessão de leitura de mapa de trânsito astrológico com orientações sobre planejamento dos seus ciclos atuais. Além dos encontros, você também recebe um e-book instrutivo personalizado para melhor compreensão do seu próprio mapa astral, atividades e ferramentas práticas para trabalhar o mapa, acompanhamento próximo via WhatsApp e a gravação de todos os encontros que servirão como fonte de direcionamento para além do acompanhamento. Aí aqui eu coloquei o recapitulando, porque aí eu falo um pouco ali, né? E depois recapitulo tudo, que é um acompanhamento de 6 semanas, com 3 sessões de leitura de mapa natal, uma sessão de leitura de mapa de trânsitos, um e-book personalizado, atividades e ferramentas práticas, acompanhamento próximo e gravação de todos os encontros. E aqui, por fim, eu coloco o investimento. E aí acabou. Perfeito, vamos lá. Acabou e porque está indo até 12 aqui? Ah, porque tem uma página escrito fim, e tem mais uma em branco que eu pensei em colocar. Também, que bom, que eu já pergunto. Pensei em colocar a consultoria, que no caso é o meu Downcell, no mesmo documento. Então, colocar ali, tipo, produtos na apresentação e colocar os dois produtos num documento só. Fica bom? Ou melhor abrir um outro documento? Um documento só de depoimentos? Não, é porque como eu faço hoje, apresento o acompanhamento. Aí a pessoa fala, nossa, não posso realmente para mim, não posso agora, tá muito caro. Não tá muito caro, né? Porque graças a Deus ninguém nunca me pediu desconto. Mas não posso agora fazer isso. Aí eu vou fazer o downsell da consultoria. Hoje eu falo da consultoria. Entendi.
Aí eu pensei em, nesse mesmo documento, fazer a apresentação da consultoria, para também ficar visual. Não, mas para você entregar os dois para a pessoa ou na hora que você for apresentar, você falar, mostrar Ah, tudo? não, só na hora que eu for Ah, apresentar. tá. Aí tudo bem. Mas é interessante ter um documento desse para Não, é porque eu entregar. achei que, não, eu achei que você mandava, porque você ia mandar esse PDF para as pessoas. Vão, inclusive, saber que não vai, porque eu ia sugerir algumas alterações que agora eu já vou rever se eu vou sugerir. Ah, tá. Não, até agora Aí, não na hora mando. que você faz a sessão de estratégica, aí você apresenta, né? Isso. Perfeito, tá. Vamos lá. Antes de chegar nesse documento, na hora onde você começa a falar mesmo do processo, o que é que você entrega para a pessoa? Só para eu saber. Qual é a conversa? Você entende o estado inicial? Tá. Então, eu até fiz uma mudança recentemente, que antes eu chamava de diagnóstico gratuito. Uhum, Agora eu mudei para a sessão de direcionamento astrológico. Que eu não sim. falo gratuito, eu falo sem custo depois, porque eu vi que aquilo ali estava passando uma imagem que não estava legal, sabe? As pessoas Uhum, estavam chegando assim, enfim, eu senti que deu uma diferença. Até mesmo porque, qual que é a minha ideia agora, Lori? É mudar a visão minha sobre o meu trabalho para entender a utilidade dele mesmo, ao invés de ficar só essa coisa de mapa astral, porque mapa astral é uma coisa sim. muito um dia eu faço. E eu percebo que o que eu consigo entregar para as minhas clientes hoje, com mais clareza, é dar direcionamento. Às vezes a pessoa chega perdida, com o lugar que ela está na vida, e o mapa realmente consegue fazer ela ter noção. Olha, você está passando por tal momento na vida, então chama agora de sessão de direcionamento astrológico. E aí, por isso que eu estou te explicando que quando a pessoa chega, eu faço uma análise inicial agora. Antes era mapa gratuito, né? Então eu tinha que abrir o mapa. Agora eu já tento não abrir o mapa mais. Mas eu faço o quê? Eu faço uma triagem inicial com ela sobre idade. Então, dependendo da idade e da reclamação que ela tem, eu já sei que aquilo é pela idade que ela está passando. Eu não preciso olhar o mapa. Porque uma coisa que eu tenho dificuldade é que se eu abrir o mapa, eu fico me coçando. Aí a pessoa começa a falar, ai, que tem problema tal e tal, eu já fico, ai, quando eu vi, já estou uma hora com a pessoa. Então, ótimo. Não vamos abrir o mapa. Isso é excelente, tá? Você, por exemplo, aqui a gente começou a conversar e você falou, deixa eu uma pergunta, Laura, quantos você tem? Falei 39. Aí você fez, tá, é porque dos 35 a 42 acontecem umas coisas na vida e tal. Isso já gera uma curiosidade na pessoa, entende? Então, assim, a sessão individual, ela tem o objetivo de fazer uma entrega que vire uma chavinha na pessoa, mas que ao mesmo tempo faça a pessoa perceber que ela precisa de mais com você. Então, Uhum. se você, ao abrir o mapa, você vai entregar para ela uma sessão gratuita de verdade, não vamos fazer isso. Não Ótimo. vamos fazer isso. A gente não abre o mapa, e aí eu gosto da coisa de você analisar a idade da pessoa, de você entender, eu já sei que ela está passando isso por causa de tal coisa. Porque você, porque você traz ali, você já traz a pessoa a uma certa lucidez, sabe? Por Então, eu notei que que sua isso. câmera desligou, menina? Não é? Não tá me vendo? Não, tá desligada. Ai, eu tô me vendo. Deixa eu desligar e ligar de novo. Agora foi? Não. Gente, que loucura. Pera. E agora foi? Não, Que menina, que bizarro! loucura. E pra mim não Vai ter que... apareceu. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo. Ai, gente.
Foi agora? Sim. Ai, que bom. Sabe que isso me lembrou? Eu tive um cliente muito chato uma vez. Ele era muito chato mesmo. E aí a minha câmera desligou no meio por algum motivo. Sim. E ele ficou falando, ele ficou achando que eu tinha desligado a câmera. Ele era, meu Deus, que pessoa. Foi um parto para explicar que não. E aí depois ele cismou, porque a sessão era de 2 horas e passou 20 minutos. Sim. Ao invés de ele ficar feliz, porque tinha passado 20 minutos, ele cismou que eu tinha entregado para ele, cortando os 20 minutos. Porque quando ele olhava a gravação só tinha 2 horas. Eu falei, mas meu bem, a gente conversou 15 minutos sobre outras coisas que não era o início da gravação. Lari, essa eu não sinto saudades. Meu Deus, que pessoa! Mas vamos lá. Deixa eu. Mas vamos lá dar uma retomada, ó. Por que eu perguntei o que você fala antes de começar a apresentação? Porque a apresentação ela já está bem diretona, sacou? Você vai receber isso, você vai receber aquilo, você vai receber aquilo, você vai receber aquilo, você vai receber aquilo. Ponto. Só que aí, para a pessoa já chegar na apresentação desse jeito, já recebendo entregáveis e tudo mais, ela precisa já ter tido o terreno preparado antes. Entende? Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu costumo fazer aqui, tem algumas coisas que eu costumo fazer aqui que são, eu pergunto um grande objetivo seu, né? Então, você me fala, Laura, eu quero, um exemplo de um grande objetivo que eu posso perguntar, quanto que você quer faturar nos próximos meses, qual que você quer que seja a sua meta de faturamento? Aí você vai lá e me fala. Aí, eu pego e falo assim, tá, vamos fazer aqui o seu plano de ação para você faturar 10 mil reais nos próximos meses. Vou te mostrar o que é que você vai precisar fazer, certo? Então, quando eu vou apresentar a mentoria para você, eu vou dizer, você já me disse que sua dificuldade é posicionamento. Eu vou direcionar toda a minha apresentação para a sua dificuldade e o seu desejo. Então, ao invés de eu ficar mostrando, porque a gente vai ter 15 aulas, 4 módulos, nananã, eu vou dizer assim, Reisla, é o seguinte, a gente vai ter um primeiro encontro individual. No primeiro encontro individual, eu vou identificar qual é o seu problema de posicionamento. Então, por que você não está se posicionando, qual é a linguagem que você está usando, e a gente vai montar aqui a sua estratégia de como você se posiciona como autoridade. Aí você vai também implementar, vou te mostrar quais são os funis que você vai implementar para alcançar esse posicionamento para aumentar o seu faturamento em 10K. Aí, você vai entrar num grupo de alunas, para que serve esse grupo de alunas? Para você me mandar suas dúvidas. Então, enquanto você está implementando o seu plano, você vai mandar as dúvidas no grupo de alunos. Então, eu estou contando como é que a mentoria funciona, já fazendo você se imaginar na rotina da mentoria. Uhum. Então, ao invés de eu dizer, a mentoria é assim, são 3 encontros individuais, né, ao longo dos 6 meses. Por mês, a gente tem 3 encontros de hot seat de dúvidas e tem um encontro de estratégia. Então, ao invés de eu falar dessa forma, eu vou descrever a sua rotina dentro da mentoria. Eu estou falando isso porque você pode ter apresentação, nada te impede de ter apresentação desse jeito, mas ela está uma apresentação bem objetiva. Para a pessoa despertar interesse, o legal vai ser se ela começar a se imaginar já tendo esse processo. Quer ver? Vai subindo aí as páginas. Vai, eu falei, um exemplo rápido, vamos me dar um exemplo. Eu falei para você, tenho 39 anos, estava me sentindo triste e eu estou numa fase que hoje eu quero ter um relacionamento. Pronto, aí você identificou que dos 35 ao 42 acontece alguma coisa e trava. Aí, como é que você vai falar isso para mim? Você vai dizer, Lori, vou te mostrar aqui como que a gente vai resolver as travas que estão acontecendo aí para que você esteja se sentindo dessa forma. A Zenit é um programa de acompanhamento de 6 semanas. A gente vai usar a astrologia para acelerar os seus resultados, acelerar o seu processo de autoconhecimento. Passa aí a página. Aí, quando você fala aqui, objetivos do acompanhamento, ao invés de você ler isso com a pessoa,
Você vai dizer, Lore, quais são os objetivos do acompanhamento? No primeiro momento, a gente vai aumentar a sua forma de compreensão sobre o seu funcionamento. Por exemplo, às vezes você não sabe muito bem por que você está passando tal coisa, através do acompanhamento você já vai começar a entender por que você está passando e você já vai saber como você se prepara. Então, segundo ali, compreender a origem de traumas e bloqueios. Isso aqui, tudo que está escrito, ele precisa ser um norte para você, Entendi. mas você vai explicando para a pessoa dentro do contexto da realidade dela. Mas até que é que eu não falei, né? Realmente, o que você falou faz sentido. Isso é uma coisa que eu faço. O que eu. Porque até você falando foi muito bom te ouvir. Me fez perceber algumas coisas que talvez sejam interessantes. Hoje eu chego, explico o que a pessoa está passando naquele momento na vida dela, mas na maioria dos casos, eu sinto às vezes a necessidade de abrir o mapa. Tá? Porque eu vou dar um exemplo. Na segunda, chegou para mim uma menina de 25 anos. Ela não está passando por nenhum trânsito específico desses ciclos macro. Então, no caso dela, eu tenho que abrir. E tem alguns casos que eu tenho muito prazer de, tipo, ajudar a pessoa. Então, eu penso, cara, assim, ó, tudo bem que ela tem 25 anos, ela é estudante, só vai e seja feliz na sua vida, sabe? Aquilo para mim não é um problema. Só que, ao mesmo tempo, eu me dou conta que tem algo que talvez valorize o meu trabalho, porque quando eu abro o mapa, que não é aquele mapa do personagem, é o mapa que eu trabalho, a pessoa já leva um susto e fala assim, meu Deus, eu não entendo nada do que tá aí. Sempre é assim, nossa, que coisa bizarra. Quando eu vou apresentar o acompanhamento, eu já falo, e você recebe um e-book que você vai aprender com o e-book a ler o seu mapa. Sabe aquela mandala louca que eu abri, que você falou que não vai entender nada? Então, o e-book vai fazer você entender, e você vai conseguir interpretar partes dela sozinha. Então, acho que talvez nesse ponto, agora você me trouxe essa clareza para colocar mais estrategicamente a figura do mapa ali. E segurar um pouquinho a minha boca, porque meu problema é esse. Eu tenho que falar, às vezes. Perfeito. E aí, ó, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é pegar uma imagem do mapa do personagem e botar. Esse é o mapa que você tem quando você abre o personagem. E aí vou te mostrar por que ele não te ajuda em nada, porque o mapa de verdade é isso aqui. Perfeito. Aqui com o mapa do personagem, você tem, sei lá, 20% do seu caminho. Não, e, inclusive, isso dá para fazer um post até. Sim. Dá para fazer um rio, sabe? Tipo assim, por que você fala que, depois a gente pensa no título direitinho, mas essa coisa do o mapa que você acha, o mapa que você recebe quando está no gratuito e o mapa que você realmente recebe. Só que assim, quando a pessoa só vê essa análise gráfica, sem uma contextualização, talvez não diga muita coisa para ela, talvez seja até pior, porque ela vai dizer, nossa, esse é aí que eu não vou entender mesmo. Então tem que ter até um pouco de, vamos pensar nesse post aí, como que ele vai fazer para ajudar e não para atrapalhar. Mas eu já fiz um parecido que ele pode melhorar 100%, que era o quê? As pessoas, inclusive a senhorita deve ter acontecido isso, porque acontece com todo mundo, inclusive comigo. A gente faz um mapa a primeira vez na vida e tem uma tabela, porque a gente olha aquele desenho lá e sabe que entendo mesmo. E aí eu fiz um post uma vez, um Reels mostrando, tipo, olha, isso aqui não é um mapa, era uma tabela, isso aqui é uma tabela. Isso aqui é um mapa, e era uma mandala toda estranha. Então acho que dá para adaptar para isso. Boa. Para o mapa. Boa, nesse aí dá. Ó, isso aqui não é um mapa. É um resuminho básico. Isso aqui é o mapa. Isso aqui vai te dizer o que é que você faz, o que é que. Aí você vai dizendo, entendeu? Isso aqui vai te mostrar como que você usa os seus pontos fortes. Isso aqui vai te dizer qual as melhores decisões que você tem para tomar. Então, você começa a listar o que é que o mapa de verdade realmente vai trazer para a pessoa. E, inclusive, Lori, eu quero dar um feedback assim, ó, de uma aluna sua, que eu estou super feliz. Desde que começou a minha nova temporada na astrologia depois do bloco que eu levei, as últimas conversas que eu tenho feito, as pessoas têm me trazido um feedback muito no sentido de, meu Deus, sabe, que acompanhamento legal. Mesmo que a pessoa não feche, é tipo assim, cara, eu fiquei com muita vontade de entrar. E isso tem me trazido uma certeza de que está no caminho certo, sabe? De que eu estou usando as ferramentas certas.
porque realmente meu acompanhamento é inovador, agora eu consigo tomar esse lugar. Que bom, que bom. E eu vou te dizer que isso daí, mesmo que a pessoa não feche agora, que também é uma coisa de quem trabalha com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, muitas vezes a pessoa precisa de mais tempo para tomar a decisão de fechar, né? Então, você vai começar a perceber que essas pessoas que hoje ficaram com muita vontade, você vai dando mais estímulos para ela e mais para frente elas vão sim fechar também, né? E Uhum. Essa é uma das dúvidas que eu ia trazer para ti, inclusive. qual? A dúvida é. Depois a gente volta na apresentação, então, se tiver Tá. mais alguma coisa. A dúvida é a seguinte: eu fiquei de fazer o encontro, o último não fiz. Aí esse mês vai sair minha aula secreta, né? Que tem um Eu keynote. ia te perguntar isso, inclusive. Ah, E isso foi um ponto bom também, porque antes eu estava meio perdida no assunto, e acabou que essa reformulação me trouxe que o tema da minha aula vão ser os ciclos. Porque aí gera mais desejo e conscientização também da pessoa. Tipo, olha, se a idade X até a X é tal coisa que está acontecendo na sua vida, de X sim. até Y, tal coisa. E aí fica menos vago também, assim, de, né? Só que uma dúvida que eu tenho, e talvez seja mais latente depois da apresentação. Eu tenho muita dificuldade de abordar os clientes depois, tipo, essas pessoas que, na verdade, não são clientes, né? São leads. Então, uma pessoa que ficou muito interessada, eu tenho bastante dificuldade em como eu abordo, eu tenho dificuldade em cultivar ela se ela não estiver no meu Instagram. Porque às vezes eu falo, ai, me acompanha aqui, tem os conteúdos e tudo mais, mas eu não tenho, vamos dizer, uma organização, um processo quanto a isso, em que eu paro e penso, tá, então se a pessoa não fechou, eu vou convidar ela para me seguir, porque muita gente acaba vindo de indicação. Uhum. E aí é como se ficasse essa coisa solta mesmo, essa pessoa não. Porque ela De não como é que eu segue? retomo esse contato. Hã? De como eu retomo esse contato em Porque algum ela não momento. segue? É. Aí, E até as que seguem, mas aí não estão vendo, né? Porque também, se o Instagram fizesse o favor de entregar, pelo menos por 50% da audiência, mas ela não faz. o CRM tu já tá usando? E aí, essa questão, eu estou usando ele, mas eu vejo a pessoa lá e eu fico, tá, como é que eu abordo essa pessoa? Perfeito. Vamos lá. Você precisa. Tem algumas coisas aí que também são mais relacionadas à venda e a cultivar contato. Primeiro, uma coisa que você pode começar a usar é o status do WhatsApp, certo? Então, de vez em quando, aparecer ali no status do WhatsApp, porque tem algumas pessoas que olham o status do WhatsApp, Hum. tá? Segunda coisa, essas pessoas que te procuram estão perto do aniversário ou não? Ou tanto faz? Tanto faz, é muito Pronto. variável. Então, você já vai obrigatoriamente perguntar o aniversário delas, né? E você está usando o Notion o CRM no Notion? No Notion. Pronto. E você pode adicionar lá um lembrete de entrar em contato com aquela pessoa, sei lá, 2 meses antes do aniversário, 1 mês e meio antes do aniversário. Eu acho que 1 mês e meio é legal para oferecer a Revolução Solar. E aí eu faço contato um mês e meio antes e depois faço de novo mais próximo. Se ela falou, ah, vou pensar, vou ver. Se ela falou, vou pensar, vou ver, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A conversa, ela nunca fica na mão do cliente. Ela fica na nossa mão. Aí eu pego uma data. Ai, Reisla, ótimo, vou pensar, vou ver. Aí você fala, ótimo, Lore, que dia que eu posso entrar em contato com você para saber o que você decidiu? Beleza. Então, você vai sair sempre com uma data. Seja uma data de retomar o contato, seja uma data de agendar a reunião, alguma data você vai sair. Essa é uma forma de retomar o contato com essas pessoas. Outra forma de
continuar cultivando, que assim, ó, na real, você não precisa, você não vai ficar falando com todo mundo o tempo todo, né? As pessoas com quem você já fez análise de venda, você vai ficar mandando mensagem, não vai ficar mandando mensagem para a pessoa o tempo todo. Nos status, você pode postar status, como eu te disse, porque tem gente que olha os status, né? Eu, inclusive, esses dias, Isa, que é a cópia aqui da Amarela, falou: Lore, você é muito engraçada porque você transita entre a minha idade e a idade da minha mãe. A mãe dela tem uns 40, é novinha, tem uns 40 e tantos anos, assim, tipo eu, sabe? Em termos de comportamento. Eu falei, como assim, Isa? Ah, porque você usa o Instagram, você entende do Instagram, usa a ferramenta, é super moderna lá, mas você também posta no status do WhatsApp, que é coisa de velho. Eu falei, gata, eu reativo meus contatinhos no WhatsApp. Eu tenho vários contatinhos que não respondem direct, mas que respondem WhatsApp. Então, mas que respondeu status. Aí ela, eu falei, Esses contatinhos que você está quem é a falando são velha aqui? contatinhos de venda? Não. Não, minha querida, contatinho de Ah, tá solteira. bom, obrigada. Não, para saber que eu também sou solteira, né, gata? Bom saber. Pois tem vários contatinhos que não comentam no direct, mas que respondem os status. Aí lá, tá. E assim como tem os contatinhos, tem clientes também. Eu tenho algumas pessoas que já entraram em contato comigo para fechar, que às vezes comentam nos meus status também. Da mesma forma que você, de vez em quando, pode olhar ali o status, dependendo da proximidade que você tenha com a pessoa, né? Não vai ser tipo a indicação da indicação da indicação, você vai comentar um negócio pessoal, não vai. Mas uma amiga sua, uma pessoa que é mais próxima, você pode também comentar ali no status, entendeu? Uhum. Nossa, e faz muito sentido, porque a maioria dessas pessoas que vêm e acabam não fechando, e eu sinto né, esse potencial, são pessoas mais velhas, que com Sim, certeza vão olhar mais o status do WhatsApp olha do que só. eu. Perfeito, Lori. Até arriscar aqui. Tá, então, dúvida sanada. Perfeito. E aí outra coisa, aí eu te falei isso do aniversário, de você anotar a data, e também tem o seguinte, o que é que eu faço aqui? Por exemplo, eu vou dar essa aula aí 17/9. Eu sempre convido as pessoas com quem eu já conversei para vir para a aula. Então, essas pessoas também são pessoas que você vai mandar mensagem quando você fizer uma condição especial, quando você fizer um mês promocional, quando você fizer um evento gratuito, um evento pago, vou fazer workshop pago, você vai falar para elas que vai rolar, entendeu? E uma dúvida que eu tenho, Lori, quando você manda mensagem, é mais interessante mandar por texto, tipo de um evento mesmo, de uma aula. Mandar por texto ou fazer um folderzinho ali, sabe? Eu mando por Isso é texto. por texto. Beleza. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que é mais isso mesmo. A apresentação dos produtos, a E abordagem dos clientes. quando que vai rolar a aula? Então, a aula, todo dia, porque o que acontece? Tem uma coisa na minha cabeça doida de pisciana, que às vezes eu tô assim, ó, eu tô com esse problema, eu preciso resolver ele. E aí eu não me dou conta que aquele detalhe tá me travando. E, por Sim, exemplo, um detalhe burro era esse. Eu vou mandar por texto no WhatsApp, eu vou fazer um folderzinho. Como é que eu vou fazer isso no Instagram? Às vezes eu fico isso. Como é que eu vou chegar e falar assim, vai ter uma aula? Ou eu vou fazer um Reels todo criativo e chamar para aula. sim. Isso, às vezes, é um detalhe que me trava. Porque é como se eu não soubesse como direcionar a comunicação para aquilo. E por que que não me mandou mensagem para perguntar? Porque esse é o meu problema. Eu, às vezes, fico num estado de. Por que às vezes, quando a gente vai conversar nessas aulas no Hot City mesmo, para mim, me ajuda muito. Aham. Porque, às vezes, eu vejo o fluxo tanto de informação que eu tenho muita dificuldade de parar e falar assim, tá, é esse aqui o meu problema. Porque eu Ah, tô vendo 1 milhão de problemas na minha sim, vida. Aí eu vou te dar um exemplo. Agora eu parei, e até a gente. Bom que a gente já entra na questão da renovação da mentoria ou não. sim. Porque uma das coisas que eu estava percebendo é que nos primeiros meses eu estava fazendo muitas reuniões ali de vendas.
E foi muito bom, porque eu tava sem dinheiro. Inclusive, Lore, gratidão. Se tem Ah, um tamo elemento que foi muito essencial contigo, foi, tipo, tu acreditar em mim, sabe? E aí tu me fez acreditar em mim também. Ah, que bom, fico feliz. E aí, nos primeiros meses, eu tava muito nesse, captar cliente. E quando eu dei essa parada, que tava me cansando também, eu percebi assim, gente, mas o meu negócio não é só captar cliente e vender, é muito mais coisa. E eu comecei a assistir às aulas da mentoria, assistir os hot Uhum. tips, comecei a implementar algumas coisas. E claro que aí começou a travar, porque eu percebi, tá, mas eu não estou satisfeita com o acompanhamento, então tem que fechar bem o acompanhamento para eu saber o que eu estou vendendo, para eu fazer uma página de vendas. E aí começou a haver um efeito cascata de Sim, eu tenho um milhão de coisas para fazer, sim. sabe? Foi bem isso que começou a me dar um desespero e que hoje me dá uma dúvida, assim. Tipo, eu tenho que parar, pegar aquele conteúdo, colocar em prática, ou eu continuo, sabe? Porque eu vejo que também, às vezes, é quase inevitável a comparação. Eu vejo as meninas que já estão há bem mais tempo que eu, óbvio, mas elas estão fazendo isso e aquilo outro, e mandando coisas para aprovação. Eu tô assim, gente do céu, mas meu perfil ainda tá meio estranho, né? Nem meu perfil eu alinhei, sabe? Entendi. Ó, Então, isso é uma coisa engraçada, assim, que a maior parte de vocês tem essa coisa da comparação. E eu acho que isso é muito do feminino. E eu fico assim, duas coisas que a gente precisa. Uma é evoluir a mentalidade de que a gente está lidando com negócios e que não é sobre. Não estou falando isso para você, estou falando para essa visão geral, assim, da comparação, né? É, a comparação, ela é cruel com a gente. Não tem nenhum benefício. Nenhum. A não ser que você se compare com como você era antes de você ter entrado e o que é que você já avançou agora. Mas se comparar com outras pessoas, não tem nenhum benefício, porque, engraçado, praticamente todas estão dizendo, mas eu vejo a outra tendo resultado, eu vejo a outra tendo resultado e só eu que não estou. Ou seja, todas estão tendo resultados, mas o que é que não está acontecendo com vocês? Vocês não estão olhando quais são as evoluções que vocês já tiveram. Eu vou fazer esse processo agora de fazer esse antes e depois para dar essa sacudida em vocês, porque todas vocês estão evoluindo, mas eu acho que tem uma certa inocência de o que era para eu ter evoluído em 4, 5 meses e o que é viável de evoluir, né? E o que não daria para evoluir, porque assim, em 4 meses não dá para você evoluir, dar um salto astronômico. E uhum, até a gente até conseguiu, porque a gente teve um ótimo resultado de faturamento aí seu no primeiro mês, então a gente conseguiu ter esse salto astronômico que nem era o esperado, né? Foi um bônus ali você ter já se movimentado e realmente a coisa já ter acontecido, mas não é, eu nem prometo isso, que a pessoa no primeiro mês vai recuperar o que ela investiu na mentoria e você recuperou quase o dobro. Eu nem prometo isso para ninguém, porque eu sei que é um processo, eu sei que tem pessoas que precisam desenvolver mais coisas e outras menos. Mas é muito importante que você tenha sempre em mente duas coisas. Uma, entender que você sempre vai ter muita coisa para fazer. Ainda que você delegue funções, você sempre vai. Não são duas coisas, são várias. Você sempre vai ter muita coisa para fazer. Por que você sempre vai ter muita coisa para fazer? Porque a gente está evoluindo sempre. Então, se você começou num ritmo, gerou uma quantidade de vendas, logo vai acontecer um novo perrengue. Seja, tem muita gente, não estou conseguindo organizar minha agenda, seja, estou só vendendo, preciso agora começar a pensar na entrega do produto, seja, o produto está indo bem, preciso aumentar o preço, seja, já falei com todo mundo, preciso agora fazer uma aula gratuita. A gente sempre vai estar tendo um problema novo para resolver, isso faz parte de empreender. É resolver um problema novo, ter novas ideias, executar o plano. E, junto com isso, ter a maturidade de não criar um plano muito fora da realidade. E o digital, ele tem esse lado ruim, porque da mesma forma que eu não vou prometer para você que no primeiro mês você vai conseguir recuperar o dobro, poderia muito bem ser de você fazer um mini lançamento no primeiro mês e faturar 30 mil. uhum. Então, a gente fica meio sem parâmetro do que é realmente possível no digital. Vê uma pessoa ou outra dizendo que fez um lançamento e faturou lá 100 mil, não sabe quais foram os bastidores dessa pessoa, né?
e às vezes não consegue muito dar esse parâmetro do que é realmente possível de resultados e de velocidade desse resultado, sabe? Então, assim, sempre que você entrar nesse movimento de comparação, eu falo sempre para as minhas amigas, aí é um conselho mais de amiga que eu dou para as minhas amigas, que é, nossa mente também é treinamento. Então, se vem o sentimento de comparação, você precisa, na mesma hora, trocar por outro pensamento. Sabe? Se vem o sentimento de, ai, não estou avançando. Hoje, como assim não estou avançando, velho? Só esse mês eu já falei com tantas pessoas, eu já fiz o PDF disso, já fiz o PDF daquilo, já aumentei o preço da minha mentoria. Estou avançando sim. Se obrigar a trocar esse pensamento mesmo, porque comparação não leva ninguém a lugar nenhum, né? Da mesma forma que todas as meninas estão se comparando. Ou seja, tudo isso que você está pensando, todo mundo pensa. Então, tá tudo bem, né? E tem aí mais um detalhe que você falou sobre, será que agora eu preciso colocar em prática as coisas que eu aprendi? Sim, você sempre precisa colocar em prática. A diferença é que você tem a opção de colocar em prática com direcionamento ou colocar em prática sem direcionamento. E eu não recomendo a ninguém colocar nada em prática sem direcionamento se quiser velocidade. Uhum. Tá? Se a pessoa realmente está focada em eu quero acelerar o meu resultado, isso independente de você estar comigo ou de entrar em outra mentoria. Se você disser, não, agora eu entendi que eu preciso de automações, vou entrar na mentoria de automações. Entre. Mas a verdade, e aí é dentro do digital, fora do digital. Quem quer velocidade precisa ter acompanhamento de quem já trilhou o caminho que ela está trilhando. Porque uma mentoria não é sobre você acompanhar a mentoria, é sobre a mentoria te acompanhar. Só para você ter um exemplo, a gente botou a captação do próximo lançamento da Maré para rodar, e a nossa suporte, a gente precisava que ela fizesse o cadastro de uma ferramenta nova para fazer disparos automáticos individual, e ela não sabia muito bem como fazer. E Carol, que é uma das colaboradoras da Maré, ela entrou numa mentoria de automação, mas é uma mentoria mais robusta do que a mentoria que eu estou, sabe? Tem outros programas de automação. Carol entrou nessa mentoria, aí Carol falou assim, Fernanda, nossa suporte, me fala qual é a dúvida que você tem, que eu vou mandar lá no grupo da mentoria. Aí Fernanda mandou a dúvida. Aí Carol mandou a dúvida no grupo. Aí o mentor foi lá, não, faça isso, assiste essa aula aqui. Aí Fernanda veio, assistiu a aula, fez, nananã, beleza. Aí Fernanda ficou com outra dúvida. Mandou para Carol mandou no grupo da mentoria, o mentor respondeu, Fernanda já assistiu outra aula, implementou. A gente conseguiu fazer em um dia o que ela levaria, sei lá, 3, 4 para colocar em prática, porque ela não tinha a quem perguntar. Entende? Então, entrar no processo de mentoria, até a mentalidade das alunas, e eu estou começando, eu estou dizendo isso para você e eu vou falar isso para as outras meninas, eu estou começando a mudar um pouco a mentalidade de vocês, porque é um pensamento infantil achar que você vai entrar, é como se fosse um sentimento de estou numa escola. Agora você já muda um pouco de fase, você não está numa escola para sentar e aprender um monte de aula. Você pode assistir sim as aulas e deve, se você sentir, poxa, estou precisando entender mais disso, quero ouvir melhor sobre aquilo e tudo mais. Mas o grande ouro da mentoria é você ser o mais egoísta possível e mandar sua dúvida. Tenho dúvida? Vou mandar minha dúvida. Ai, Eu acho fulaninha que perguntou tal coisa, eu sei como ajudar, mas não estou sem tempo. Eu acho que a minha grande questão, porque agora falando contigo, eu tô tendo clareza que é o seguinte: como eu fui muito bem nos 2 primeiros meses, quando chegou nesse terceiro e que começou a acontecer essas coisas muito loucas, que uma hora eu te conto que foi muito louco, É saber que eu adoro fofoca. me desestabilizou muito. Me Uhum. desestabilizou muito, porque era aquela sensação de caralho, mas eu tô fazendo tudo. E aí era tipo assim, no Instagram ninguém vinha. Sabe aquela sensação de beleza, ainda bem que eu tenho um lastro emocional muito bom e eu não vou desistir porque eu vou continuar aqui. Então foi aquela decepção, tipo assim, tô melhorando. Aí, tipo, mês passado eu vendi uma revolução solar. Uhum.
e aquilo ali me fez questionar muito, tipo assim, gente, mas aí eu acho que eu comecei a entrar num processo assim, tá, mas aí o meu perfil, eu ainda não alinhei tudo, eu ainda não fiz tudo que a Lore tinha me falado, e para mim eu tenho muita clareza que não é o método da mentoria, sou eu que não coloquei em prática tudo para falar assim, não tudo, né, porque é meio Você impossível, colocou mas bastante coisa em prática. o básico mas, por exemplo, o meu perfil do Instagram, eu não sinto que ele me dá retorno ainda. Que é um ponto que às vezes eu penso assim, eu entrei na mentoria para isso e óbvio que teve coisas que eu nem sabia que eu ia ter e eu Sim. tive que me fizeram ter resultado. Só que o perfil do Instagram é uma coisa que às vezes eu fico nessa crise. Tipo, será que eu não deveria parar um tempo e ajeitar o meu perfil, fazer todo o básico ali para finalmente ele conseguir gerar vendas com ele, conseguir aumentar, porque eu sinto que também é aquela coisa de autossabotagem, que é muito Uhum. normal. A gente começa a fazer o negócio do jeito, tipo o jeito Lore, que é o jeito que dá certo. Aí no meio você começa a colocar um dedinho. E eu nunca me esqueço de uma aula que eu assisti do Raízes, uma vez, que o Marcos Amigo falava assim: ó, depois você faz do seu jeito, mas primeiro vai fazer do nosso. Porque você não sabe ter resultado. E eu pensava, gente, é muito real isso. Então, Lore, eu acho que uma das minhas dificuldades são essas. Eu acho que a comparação realmente estava me impedindo de tomar ali o que eu precisava tomar, então eu ficava meio Sim. chorando num cantinho, tanto com acompanhamento, mas não conseguindo pedir. É engraçado, porque eu fico até surpresa, porque eu não sabia que você estava assim. Imagine. Se tu soubesse, com certeza você tinha puxado a minha orelha já e falado, louca, deixa de ser louca, vem aqui me passa. Exatamente. Mas foi mais isso, assim. E agora, até te contar as minhas perspectivas, porque o que eu tomei uma grande decisão para mim. Como eu saí daquele estado de sobrevivência, de tipo, meu Deus, só tá muito louco, eu comecei a pensar o que eu quero do meu negócio mesmo daqui para Sim. frente. E eu quero muito, primeiro, ter um programa de acompanhamento. Eu não digo ser mais longo, talvez mais robusto, colocar mais Sim. aulas, porque eu quero aumentar o valor dele até o final do ano, sabe? Eu quero deixar, assim, um valor que eu acredito ser realmente compatível com a entrega Uhum. do produto. Porque às vezes eu comecei a olhar outras pessoas que fazem outros produtos e pensar assim, poxa, se o trabalho dela é ótimo e tem X resultado, por que eu acho que o meu trabalho também não pode ter um valor compatível com isso? Perfeito. Até para eu começar a ser mais sustentável. Porque também eu percebo que se eu ficar muito na consultoria de 500 a 500 reais, todo mês vai ser uma loucura para eu conseguir Sim, captar cliente. perfeita. Então, além do acompanhamento, eu estou elaborando um outro produto que ele é um planejamento anual em cima da Revolução Solar. Sim. E aí a ideia é fazer ele como um acompanhamento, eu ainda não tenho tanta noção, já peguei uma amiga que é minha cliente para fazer o teste com ela, mas é alguma coisa que consiga, por exemplo, atender a pessoa 4 encontros durante o ano, Uhum. sabe? É uma coisa assim a longo prazo que depois eu quero ver contigo para estruturar isso. Sim. Mas de um jeito que eu tenha a Revolução Solar, a leitura básica, eu tenho a leitura básica de mapa natal, mas os meus 2 produtos principais sejam esses acompanhamentos, sabe? Perfeito. E tem uma coisa também que dá, a gente pode pensar nele também com mais cuidado, para não ficar parecendo que você está enfiando coisas para aumentar o preço, né? Mas para você entender realmente qual é a diferença de um para o outro, isso é importante. E tem uma possibilidade também que é para empreendedoras, né? Você ter uma comunicação mais específica para a empreendedora. Então, Lori, sabe que isso eu tenho muita vontade de trabalhar com astrologia empresarial, até porque eu sou do direito e eu amo direito empresarial. Então, é Uhum. uma coisa que às vezes eu fico com uma coceirinha para retomar isso. Só que quando eu fui começar a elaborar, eu percebo que é um plano mais a longo prazo, porque eu vou precisar investir. E eu, assim, uma coisa que eu tenho muito ranço e que tem muito dentro da astrologia é que as pessoas, sinceramente, pegam qualquer coisa e começam a inventar qualquer coisa em cima de qualquer coisa, sabe?
E não é assim, tipo, tem gente que já trabalha com astrologia empresarial. Então eu penso, poxa, se eu quero dar resultado, eu não vou pegar o dinheiro de alguém para ficar falando balela na cabeça dela e Entendi, não entregar. entendi. Então, quando eu fui atrás disso, eu percebi que eu preciso investir num curso de astrologia primeiro, que não é um Uhum. curso barato, que além de não é nem a questão do investimento, é do investimento também. Mas aí eu tenho outros investimentos. Então, essa da empreendedora, às vezes, eu fico pensando em deixar para depois, porque eu quase não tenho clientes também que empreendem. Entendi. Não, então eu entendo o seu cuidado. Vamos deixar um para depois, mas espero não precisa ser tão depois assim, né? Não, isso depois que eu falo, é assim, eu tô com um plano, e agora vamos, que aí tu já me ajuda, né, me dá uma perspectiva. O meu plano é assim, até dezembro, eu vou arrumar minha casa. Sim. Arrumar o Instagram, arrumar minhas páginas de venda com os produtos que eu tenho hoje, que é o acompanhamento e as consultorias de mapa natal e revolução solar. Uhum. Arrumar para em janeiro eu já consiga reformular o meu acompanhamento, até mesmo porque eu consiga, eu já vou. Quem entra agora já vai entrar com um método novo, mais rebuscado. E aí eu vou validando este método, e em janeiro eu já estou em outro momento para poder reformular o acompanhamento, deixar ele mais caro, né? Que é o caso. Não é só sobre dinheiro, mas realmente para conseguir deixar mais sustentável ali. Sim. E aí, a partir daí, começar a fazer novos planos. Essa é a minha ideia, sabe? Eu Dar gosto. uma folga, Uhum. porque está me desgastando muito também é não ter previsibilidade nenhuma de faturamento, porque eu ainda não peguei o ritmo direito, e aí todo mês eu tenho uma crise existencial até chegar no final do mês, sabe? É meio isso que tá pegando, assim, de... Sim. Eu entendo isso sobre a coisa da falta de previsibilidade. Assim, ó, tem uma coisa que é o seu caso é um caso que realmente tem o acompanhamento maior, ele já dá uma melhoria, né, uma folga aí nessa coisa do faturamento, do que ficar realmente vendendo consultoria individual, consultoria individual, consultoria individual. Mas para aumentar essa previsibilidade, a gente vai precisar pensar também num programa mais robusto, Uhum, né, de preço maior. E como que esse programa se desenvolveria. Porque por exemplo, agora o acompanhamento ele está 1.777. Aí, digamos que ele aumente para 2.000. Ainda que seja 2.000, você ainda vai precisar ter um fluxo de clientes fazendo esse acompanhamento, né? Para você chegar no faturamento que você quer. Então, aí a gente pensa, ou se eu faço um acompanhamento mais profundo e com preço maior, e aí eu tenho que pensar quem é o público que investe nisso, né? Qual que seria esse produto e quem é o público que investe nisso. E tem a possibilidade também de pensar em um infoproduto e ele fique aí rodando também no como dar um céu e rodando no perpétuo, né? Para poder trazer um certo faturamento ali que não dependa, para que nem tudo na sua empresa dependa da sua entrega pessoal. uhum. É, uma ideia que eu tinha tido nesse sentido seria fazer talvez um curso, um mini curso de astrologia para mães, Uhum. ensinando, tipo, lidar com a criança a partir do mapa natal. Interessante. Porque futuramente eu pretendo também vender o mapa para as mães, né? Que tem muita cliente minha que é mãe e que ajuda Sim. bastante a entender a criança a partir do mapa, sabe? Só que enquanto você fala, Laura, eu acho que talvez o meu problema principal agora, que me sanaria bastante coisa, tá bom, eu não vou ter uma previsibilidade de faturamento. Até mesmo porque eu também estou muito no início, vamos ser sincera, que foi agora que começou a andar mais as coisas. Mas eu preciso comigo fortalecer a minha previsibilidade de venda comigo.
Porque, assim, tudo Sim, bem se eu não vendi 10 mil, mas eu sei o que eu vou fazer todo mês. E sim. talvez aí foi o erro de não te procurar mais e ficar muito insegura, porque eu Uhum, acho que é essa a questão. Eu entro no mês, eu até penso o que eu vou fazer, eu assisto às aulas, participo, mas eu começo a ter os meus bloqueios pessoais, e aí eu penso, não, mas uhum. isso aqui não é aula, isso sou eu comigo mesma que tem que resolver. Enfim, e aí chega aqui, entendeu? Entendi. E aí, assim, é uma coisa também, é bom, são duas coisas. Você se autoconhecer é importante, porque por mais que eu fale, encha a sua cabeça de ideias, pode ser que não adiante nada, né? Então, precisa também da sua movimentação. Mas, para além disso também, Reisla, é a coisa como você falou. Existe esse fator de você sempre precisar chamar para que a pessoa te atenda, né? Óbvio que eu também pergunto a vocês como é que vocês estão indo, como é que tá indo, tudo bem. Aí você entra no Hot Seat, não mandou pergunta, mas eu já vou lá e pergunto como foi o último Hot Seat, até que você nem tinha pergunta nenhuma, e aí a gente acabou fazendo uma super aula ali para você, não sei o quê, né? Mas também precisa ter a movimentação de você vir e perguntar, né? E é como eu te falei, é desenvolvimento mesmo do nível de consciência de se ver como um negócio, de dizer, Lori, não sei o que está acontecendo. Já mandei mensagem para 15, ninguém respondeu. Faço o quê? A gente vai montar uma estratégia para você dentro do que você consegue realizar, vai montar um roteiro, vai montar uma aula, a gente vai montar alguma coisa. Mas isso vai depender também do seu retorno, de como você está indo, né, com relação às estratégias que a gente montou. E outra coisa também que eu penso é de como que a gente pode vender novamente para quem já comprou de você. Então, entender melhor quem faz o acompanhamento Zen, será que aí é o ponto final mesmo? Será que essa pessoa não vai poder comprar mais nada? Então, tem todos esses fatores que podem ser levantados para a gente identificar onde que a gente consegue ir aumentando o faturamento. Perfeito. Me E, fala o Lore, que eu que queria. você pensou. Para falar. Não, pode. Você fala do que eu pensei no quê? Sobre a renovação, o que que você pensa? Então, eu tinha pensado bastante. Teve um momento que eu pensei assim, acho que eu não vou renovar. Teve um momento que eu pensei, eu tenho certeza que eu vou renovar. E aí, por fim, eu pensei, eu vou conversar com a Lori para entender se, né? Porque na minha cabeça realmente era isso. Eu acho que eu tenho que parar, colocar tudo em prática para depois voltar para a mentoria e conseguir colocar em prática as outras coisas. Mas, de fato, né? Se eu ficar sem acompanhamento, é mais provável ainda que eu me sabote, não coloque as coisas em prática, porque talvez agora eu tenha tido clareza que o acompanhamento é realmente o fator humano que diferencia um curso de uma mentoria, né? E eu acabei me sabotando em não ir lá e perguntar a Lori, tal, tal, tal. E aí eu queria ver contigo se tem a possibilidade de renovar por mais 2 meses, fechando 6 meses. Uhum. Ou se a possibilidade seria só mais 6 meses, né? Porque agora o tempo da mentoria não é mais 4, é de 6. Então, na verdade, menina, tem alguma coisa pegando fogo aqui, que tá um cheiro de queimado. Deixa eu só dar uma olhadinha nisso aqui, porque o cheiro tá forte, peraí. É algum vizinho que mora em casa queimando alguma coisa no quintal. Ai, menos mal. É, exatamente. Ó, vamos lá. Eu tenho algumas possibilidades aqui para você, vou te mostrar. Primeiro me fala por que que você pensou em renovar por mais 2 meses para fechar 6. Então, eu pensei primeiro porque essa quebra me deu uma insegurança financeira, sabe? Sim. Eu fiquei meio, tipo, com medo. E aí eu tive um problema odontológico que me gerou mais um custo. Uhum. Sim, E aí eu fico com aquela insegurança assim, poxa, mas aí eu fecho mais 6 meses, que realmente é uma insegurança mais no fator financeiro do que no fator de resultado, sabe? sim. É mais aquela coisa de, talvez eu feche por 2 meses,
fico mais tranquila, coloco tudo de mim ali, porque aí depois, para a próxima renovação, eu tô mais segura financeiramente, sabe? Uhum, entendi. Eu tenho duas, eu super entendo, tá? Tem coisas que são objeções práticas. É isso, tenho essa realidade aqui, me diz o que é que a gente faz com essa realidade. Tem duas coisas para te propor. A primeira é o seguinte, eu fiz aqui, você me perguntou sobre se daria para você renovar por mais 2 meses. Dá para renovar por mais 2 meses, não vendo isso para ninguém, mas a gente aqui no A1 a gente vende tudo. Tá? Aí, qual que é a lógica? 6 meses de mentoria é 5K, certo? Uhum. E aí eu fui lá, fiz uma divisãozinha básica de 5 mil por 6. Se você renovar 2 meses de mentoria, ele vai custar para você 1.667. Você que gosta aí dos números. Eu faço por 1.660, que eu gosto meu número fechado zero. 2 meses de mentoria fica, se você for renovar por mais de 2 meses, fica 1.660. O que eu vou te propor tem essa possibilidade, ou tem a possibilidade da gente fazer por mais uma vez a sua renovação de 4 meses, porque você fez a mentoria de 4 meses, né? Isso. Então, tem a possibilidade da gente fazer mais uma vez a renovação de 4 meses, e aí seria a última vez com a renovação de 4 meses. Eu acho que você é minha última aluna com 4 meses. E aí fica os 2.500 mesmo. Uhum. Aí seria 625, daria para ser de quatro Isso, vezes tá. 625. E aí, Ai, se você dividir em duas, a renovação de 2 meses, vai sair 833 e você vai ter 2 meses. Né? Vai ser 1.600 o valor. Se você renovar a última vez por 4 meses, vai ser 2.500 ou 625, que eu faço para você sem juros a divisão. não, e para mim compensa bem mais a de 4 meses, não tem nem o que. Exato, exato. E, Tá. na verdade, eu já entrei aqui com o pensamento de te propor essa última renovação de 4 meses, entendeu? Porque eu falei, poxa, tá nesse finalzinho aqui de ano, melhor a gente fazer de 4 meses, que aí vai encerrar em janeiro, né? Por exemplo, se você renova agora, vai ser 12 de outubro, 12 de novembro, 12 de dezembro, 12 de janeiro. Aí depois a gente renova por 6 meses. Porque, minha filha, a mentoria, ou você sai daqui para ir para outra, tão seríssima, assim, sabe? Ou você sai daqui para ir para outra, você fica renovando. Porque, assim, quem quer avançar no negócio tem que ter acompanhamento. Eu entrei na mentoria lá de Nicole, eu uso eu uso pouco o acompanhamento dela, porque no momento eu estou implementando ainda algumas coisas para depois eu precisar do acompanhamento dela. Mas me faz, mas me faz toda a diferença eu estar no grupo, porque às vezes ela responde a coisa de alguém, eu já favorito uma mensagem, ela já manda, alguém manda uma dúvida sobre um script, eu falo, isso aqui me ajuda, eu já favorito. Se eu tiver uma dúvida, eu vou mandar e eu vou ser respondida. Então, isso é o que faz. Fora isso, não é só também sobre você mandar perguntas e responder, mas é sobre você ter alguém que está olhando para o seu negócio e você se manter disciplinada, não é nem motivada, porque tem vezes que a gente não está motivada, é disciplinada para continuar agindo, porque quando a gente vai para o empreendedorismo individual, trabalhando em casa, minha filha, a chance, assim, de você botar 15 planos no seu papel, chegar no fim do ano e não ter feito nenhum, é alta, porque a gente vai se desmotivando sozinha, não tem para onde correr. Então, você tem que estar sempre, se você realmente resolveu viver disso, você, todas as meninas, eu vou começar a trazer isso para elas também, porque não é sobre a minha mentoria, mas é sobre assim, ó, vocês agora são donas do negócio de vocês. Então, quem trabalha com o seu próprio negócio precisa estar em grupos de pessoas que estão em fases parecidas ou em grupos em que você vai poder ter ali tanto pessoas para te motivar a estar colocando em prática coisas que você não colocaria, quanto para você ter um acompanhamento, um suporte para você tirar dúvidas e ser olhada também, sabe? Não, mas sabe que isso foi uma coisa que eu tive bastante clareza, assim, porque eu Uhum. pensei, tanto que quando eu pensei em pausar, era sempre com voltar. Porque Sim, eu acredito que depois você entra numa mentoria, você não quer estar sem uma mentoria. Faz muita diferença, assim. faz. Eu acho que se todo trabalho, se todo o pessoal autônomo, até os advogados médicos, descobrissem o poder de uma mentoria na vida, tava todo mundo, assim, melhor nessa questão do fluxo.
E de fato, Lore, assim, eu só quero te perguntar se eu posso te pagar essa primeira parcela mais para o final do mês, Pode sim. tá? E aí, antes eu fazia sempre meio que no início, né? Tipo, te pagava Uhum, do início, e agora eu te pago no final, pode. este mês agora. Pode Pode sim. ser? Você quer E pagar no dependendo do final fluxo esse também, mês? Hã? e dependendo do fluxo também, aí eu já te pago antes. É mais porque eu tenho certeza que mais no final do mês eu vou Fechou. ter. Me fala uma coisa, você tem mais ou menos ideia de data? Não é, eu não vou bater na sua porta no dia que você disser não, mas para eu Não, eu colocar. tenho dia. Deixa eu ver aqui. Ó, certeza, dia 30 de agosto. Fechou. De agosto não, mulher de Dia de setembro. agosto, não, do mês. É, porque eu tava olhando a data. São meus frutos da advocacia ainda, que aí eu tenho certeza que vão cair. Aí você fala, não. Perfeito, tá bom. Mas por isso que eu te disse que dependendo do fluxo, eu até prefiro que antes eu já quite a parcela, porque eu fico mais Aham, tranquila durante o mês. perfeito. Eu vou anotar aqui só para eu realmente ter esse controle. Você usa alguma coisa para olhar suas finanças, para organizar as finanças? Então, eu uso aquela plataforma Asa, sabe? Ah, sei. Boa. Só que. E uso o resto tabela, né? Que eu sou meio jurássica para Uhum. mexer. Se eu começo a inventar muito tipo de coisa diferente, eu me perco nas coisas que eu criei e uso ali. Só que isso também é uma coisa que eu vou. Problemas para a risa do futuro. Isso aí é uma coisa que eu preciso organizar melhor com os meus clientes o dia do. Sim. Porque senão fica aquela coisa o mês todo meio picado. E isso me desregula totalmente financeiramente. É porque assim, você pode também você mesma sugerir data, sabe? Tá. Por exemplo, o cliente que fala, ai, não sei, não, aí você fala, ó, vamos botar aqui tal data, e aí você começar a ter essa previsão para você, por exemplo, botar a janela de data. Você vai sempre dar para o cliente a possibilidade de, sei lá, ou 5, ou 10, ou 15, ou 20, ou 25, sabe? Você chegar assim Uhum, com datas, né, para você também poder se organizar. perfeito. E tinha outra coisa para te perguntar. Deixa eu ver o que que era. Ai, mas eu acho que é isso, Lori. Por enquanto, eu acho que é Fechou. isso. Eu vou Ó, vou dar executar. até uma sugestão. Assista depois a Hot Seat de hoje. Foi bem legal, assim, o que a gente falou sobre linguagem, sobre comunicação para atrair clientes e tudo mais. Foi bem legal. Lembrei, outra dúvida, era exatamente sobre isso. Uma coisa que para mim é muito nova dentro da astrologia é a abordagem com o cliente, porque antes eu era CLT na advocacia. Uhum, Então, tem coisas que eu não sei muito bem a postura que usar. E tem sim. acontecido um ponto interessante, e eu acho que acontece isso com muitos terapeutas. A pessoa, às vezes, tem muita dificuldade de entender que você não é amiga dela. Porque não existiu uma relação de troca de amizade ali. Então, eu Uhum, sei toda a vida dela, mas ela não sabe minha vida. Eu não vou chegar chamando ela no WhatsApp para contar o sim, meu problema. sim. E me incomoda profundamente. E às vezes eu faço essa análise, porque eu sei que às vezes eu sou muito irritada gratuitamente. Mas me incomoda profundamente quando a pessoa me chama, por exemplo, de amiga no WhatsApp. Me incomoda profundamente. E eu vou até te dizer por quê. Antes eu achava que era super legal. Tipo, nossa, olha como Uhum, é que a gente gosta de mim. Ela até me chama de amiga. Principalmente se vem um cliente de indicação, que é a amiga da minha amiga. Aí ela já sim. quer me chamar de amiga e já quer me mandar meme de amiga. Só que qual que é o problema que isso tem comigo? O problema é que não é uma relação de troca ali. Então, essa pessoa ela não tem intimidade comigo e eu, particularmente, não gosto. Sabe, eu escolho os meus amigos. Eu não quero essa pessoa pensando que tem intimidade, porque o que ela vai fazer na prática é me sugar, porque o tempo todo ela vai me perguntar sobre o mapa dela. E outra coisa também é que isso deixa a relação estranha quando eu vou oferecer outro produto, porque é muito estranho você. Se eu for oferecer para minha amiga,
Eu falo, amiga, vem cá fazer seu mapa que tá na hora de fazer sua revolução. E pronto. Sim. Agora, para essa cliente híbrida que quer ser minha amiga, mas não é minha amiga, começa a ficar aquela relação estranha. Assim, é um pouco delicado isso, eu entendo, viu? Eu entendo porque. Peraí, tá me ligando aqui. Eu entendo essa coisa, porque, por exemplo, tenho uma pessoa aqui que pesquisa as passagens para mim. Aí a colega aqui da Maré falou: Ah, você tem aquela sua amiga que pesquisa passagens? Eu falei: Ela não é minha amiga. Ela é uma pessoa. Eu fico incomodada também. Ah, aquela sua colega que está fazendo isso, ela não é minha colega. Você foi falando isso, eu falei: Gente, eu percebi que eu também sinto esse incômodo quando as pessoas falam: Ah, você não tem uma amiga? Não, não é minha amiga, não. É minha tal coisa. Meu querido, eu escolho muito bem as minhas amizades. Exatamente, pelo amor de Deus. Eu acho que é um pouquinho inconsciente, sabe o que eu acho que brota? É, Na hora que eu tô passando o trabalho, não é para ela que eu vou chamar, não, meu filho. Na hora que dá ruim, não tem amigo nenhum, tu tá aqui com as suas fielas guerreiras de sempre. exatamente. Mas aí, assim, o limite você meio que vai ter que colocar. Tá. E aí vai ser a primeira coisa. Ah, como é que eu vou chegar para essa pessoa oferecendo um novo produto se ela me chamou de amiga? Foda-se. Você vai Uhum. oferecer, né? Me coloco nesse lugar até para ela entender que ali não. Isso, exatamente. Segunda coisa, coisas que a gente pode tentar, não chamar de maravilhosa, de amor, de musa. Eu chamo maravilhosa, maravilhoso, né? Eu chamo. Não chamar pelo nome, não chamar pelo nome encurtado, né? Você chegar para, por exemplo, você vai me atender, aí tá lá, minha amiga te passou o contato, Lorena. Você vai chegar para mim: Oi, Lore, tudo bom? Não, você vai falar: Oi, Lorena, tudo bem? Você já vai dar esse espaço aí, né? São Uhum. coisas que a gente pode ir verbal, nesse caso, de forma verbal e textual, a gente pode ir dando esse limite, mas tem gente que é entrona, então isso assim, Não, mas foi bom você ter falado, porque eu acho que isso já vai ser suficiente. É que, boa. às vezes, eu acabo te olhando e adaptando, só que os nossos nichos são muito diferentes. Sim, Então, para mim, eu não vou pensar assim, ah, meu Deus, a Lore, tô indo pra Bahia, vou ficar na sua casa. Porque o tipo de relação. aham, Agora, eu acho que como a astrologia já é muito íntima e eu tenho uma sim, linguagem afetiva, porque é normal para mim, a pessoa já tá no outro dia, tá? sim, sim. Eu tem muito do nicho também, né? Tem muito do nicho. Por exemplo, Mari faz as leituras para mim das energias. Então é impossível ela não se até ela se sente íntima. É impossível. Porque às vezes tem perguntas que eu faço, tem dúvidas que eu trago, que ela já vai saber de mais coisas da minha vida pessoal. Se você fizer a revolução solar comigo, você vai saber de coisas da minha vida pessoal. Então, é, é até estranho você não se sentir íntima da pessoa, né? Porque como a pessoa está realmente contando aquilo, ela vai ter essa sensação de que você já é uma pessoa íntima dela. Mas é legal ter ir entendendo como que você pode botar esse limite. Mas vender, vai vender mesmo. Não, e sabe que eu acho que é essa questão? Porque, assim, eu acho que o principal isso no âmbito geral. Eu não tenho problema de fazer novos amigos, eu gosto. Sim. Só que para mim é muito aquela coisa do ritmo e de não invasão de espaço. Uhum. Então, por exemplo, tem clientes minhas que eu sempre brinco com elas. Eu fico muito feliz quando elas têm uma conquista. E eu vou falar, cara, você arrasou, tipo, vou ter essa linguagem. Mas eu acho que a dificuldade que as pessoas têm é de, às vezes, parar e pensar assim: tá, mas eu acho ela legal, mas eu sempre vou perguntar sobre a minha vida. Isso. Eu não sei sobre a vida dela. Será que ela tá bem? Será que tá tudo bem? Vendeu bem esse mês? Porque eu sei que às vezes essa é a mesma pessoa que eu vou falar assim, tem uma indicação aí, e essa pessoa fala, eu vou pensar em alguém, entendeu? Ela não, eu acho que o meu mentor, o Jonas, que foi tirar foto contigo, Sim. ele é maravilhoso, inclusive eu recomendo demais, ele é constelador, e é muito profundo o atendimento dele. E ele sempre, assim, fica me xingando, porque
Hoje eu consigo cortar, Lore, mas por muito tempo os meus relacionamentos de vida era aquela coisa da pessoa canonizada, assim, ó. Eu terminei uma vez um namoro que o meu namorado me humilhou tanto, achando que estava me elogiando, que ele falou assim, ele me falou assim, ai, você é tão maravilhosa, ai, você é uma pessoa incrível, a sua energia... Lore, parecia que eu E a era sua uma raiva subindo. virgem. Sabe, essa pessoa que parecia que tinha tirado o meu status de mulher e me colocado assim, canonizado. E eu cheguei pro Jonas falando, olha que humilhação. Ele falou, mas tu é assim, tá vendo o que que dá? Ficar sendo boazinha com todo mundo. Virou mãe da pessoa. Então, problema resolvido. Lore, obrigada. Essas questões na comunicação vão me ajudar bastante, sim. Não tendo. Menina, tem coisa que realmente, assim, às vezes é do nosso jeito, do nosso estilo. Por exemplo, quando a gente olha o seu Instagram visual, ele é um visual forte, mas quando a gente vai conversar com você, o seu tom de voz é mais acolhedor. Então, às vezes, a pessoa já vai se sentir íntima aí também, sabe? Mas eu faço de propósito, Lore, porque o meu mapa ele já me Sim. mostra isso. Então, no meu, eu sempre brinco que a minha fachada, e é muito louco trabalhar com mapa por isso. Ele tá na cara, a fachada é como se fosse assim, um bibelozinho, chegado. Já tive gente no Tinder perguntando se era psicóloga só por causa da foto. Aí eu já penso, é a cara, não tem o que fazer. Aham, Só que por dentro, eu sou essa pessoa que, quando eu converso mais contigo e coloco ele na mentoria, por dentro eu sou bem grossa às vezes, tipo, aham. corto, porque eu sou capricorniana no final, não adianta. E eu faço questão de colocar no meu perfil, e isso, inclusive, eu até deixo o feedback para as outras meninas também, né? Isso, inclusive, muda muito a postura que a pessoa chega para mim. Porque eu quero que Uhum. ela chegue para mim e se sinta acolhida, mas antes de chegar até mim, eu quero que ela me perceba como profissional. Boa, perfeito. Porque senão o pessoal da espiritualidade cai entre nós, pensa que É, você vive de luz. E eu não tô afim de... exatamente. É bom você ser uma advogada que trabalha com astrologia, porque, minha filha, não tem essa de ficar na amizadezinha, não. Tem que pôr o limite mesmo. Não, e eu tenho um evento para ir de espiritualidade, eu já estava lá falando, gente, olha lá, o nome da oficina, Japa Amor. Aí eu já estava com vocês, gente, é Japa Mala que chama. É já para ódio, rapaz. Ah, negócio já... Eu brinco que eu tenho eu e um outro amigo que a gente fala que a gente é os gratiluz, menos gratiluz que tem. Mas não, ó, vamos já curar tá karma, não corda. é... Ó, já